Boa noite, meus alunos do sexto período. Então, iniciaremos agora nossa videoaula e vamos falar um pouco sobre o conteúdo que nós iremos trabalhar nesse bimestre. Na aula da semana passada eu enviei uma apostila para vocês com os conflitos no mundo. Precisamos entender por que estudaremos os conflitos e qual a importância desses conflitos. O mundo pós-guerra vai viver a chamada Guerra Fria, uma bipolarização do mundo dividido entre capitalismo e comunismo. O capitalismo dominado pelos Estados Unidos e o comunismo dominado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, tá? Ou União Soviética. A partir desses dois movimentos, nós vamos ter a chamada Guerra Fria, a Guerra de Nervos, uma guerra que nunca aconteceu, uma batalha propriamente dita, mas é uma fomentação de nervos e ameaças, tá? Da corrida espacial, da corrida nuclear, de mísseis e de se você invadir o meu território, eu lanço um míssil contra você, eu lanço uma bomba atômica contra você, ou uma bomba nuclear. E esse movimento vai perdurar até meados da década de 1990. Bom, intermédio a toda essa batalha de guerra de nervos, de guerra fria, o mundo vai passar por alguns conflitos gerados pela insatisfação política, pelos conflitos religiosos, por libertação de território, por aquisição de territórios, e esses conflitos será o ponto chave para a dinamização da política mundial, que vai acontecer em várias regiões do mundo. Nós teremos conflitos na América do Sul, na América Central, nós teremos conflitos na Europa, na África, na Ásia, tá? No Oriente Médio. Então, serão conflitos que terá uma preocupação geral no mundo, porque será um conflito militar, sanguinário e que levará a uma movimentação de domínio público nesse período. Nós vamos começar a estudar pelos conflitos da Caxemira. A Caxemira é um território que fica na Índia, tá? Que era de intenção de posse do Paquistão, tá? E que vai gerar esse conflito. Ok? Então, nessa aula nós vamos falar quais serão os conflitos que nós vamos trabalhar. Na próxima videoaula eu venho detalhando conflito por conflito. Ok? Então, o primeiro conflito é o conflito na Caxemira. O segundo que nós vamos ter é a guerra entre duas Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte comunista. Essa guerra perdurará por muitos anos até que há um acordo e uma divisão. A Coreia do Sul será capitalista, terá a influência dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte de um comunismo fechado e terá a influência da União Soviética. Vale lembrar que a Coreia do Norte, até a presente data, continua sendo comunista, extremamente fechado e rival perpétuo dos Estados Unidos, que ainda tem sofre a influência da União Soviética. Ok? Da Rússia, antiga União Soviética. Porque com o fim da União Soviética, da independência dos países ocupados pela União Soviética, né? As repúblicas que compunham a União Soviética foi se libertando a partir de 1992, 92, nós vamos ter o fim do comunismo, do socialismo soviético e a desintegração da União Soviética em várias repúblicas. E com essa desintegração nós vamos ter hoje o país da Rússia, que exerce um certo domínio sobre a Coreia do Norte. É uma região de conflito permanente, de tensão mundial, de ameaças constantes pelo seu comandante supremo.
Uma outra luta que nós temos, e aí já tem um cunho político-religioso, é a luta para a independência do Tibete. O Tibete é uma região que foi anexada pela China, é onde é a pátria do Dalai Lama, é o grande nome da religião budista. Ok? O Tibete é uma região que sofreu a região do Tibete foi anexada à China e luta permanentemente para se libertar dos chineses. Ainda não tem. Um outro movimento que nós teremos são os chamados movimentos na América do Sul, os movimentos paramilitares que nós vamos ter na Colômbia, com as forças da FARC na Colômbia, né, o domínio, a disputa de poder, o narcotráfico, a grande força de militarismo na América do Sul. Então nós vamos ter as FARC na Colômbia, vamos ter o Sendero Luminoso no Peru, vamos ter na Argentina um populismo que nós vamos denominar de peronismo. Depois nós vamos ter a ditadura militar na Argentina, tá? Que depois futuramente gerar um conflito contra a Inglaterra na Guerra das Malvinas, uma ilha que fica próxima ao continente argentino, mas que é de domínio dos ingleses britânicos. Teremos a guerra nos Balcãs, que trará para nós questões que servirá de movimentação para a divisão da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, e que movimentará o leste europeu, a cortina de ferro na Europa. O leste europeu é considerado como uma cortina de ferro e é um de domínio do comunismo soviético. E começará a ter a sua libertação após movimentos como essa guerra nos Balcãs. Tá? Esse movimento ela irá gerar grandes transtornos, porque quando nós temos o fim da Iugoslávia, nós temos a desintegração da Iugoslávia em várias regiões, Kosovo, Montenegro, vamos ter na Bósnia e Herzegovina. Então vamos ter vários pequenos países e a questão étnica é muito forte nessa região, o domínio étnico é muito forte nessa região, que vai gerar conflitos, alguns já cessados, outros que se mantêm até hoje, tá? Na região do leste europeu. A disputa no Cáucaso, que é uma disputa que vai levar na Rússia, é o grande domínio da região, tá ok? E que é o chamado da região da República da Chechênia, o conflito da Chechênia, que por muito tempo foi um conflito bem sanguinário, de sofrimento, que é interessante nós estudarmos. Tá ok? E no Oriente Médio, a guerra Irã-Iraque, a questão de Israel, da Palestina, tá? Vamos ter a guerra do Golfo, no Kuwait, que é um país produtor de petróleo, que vai ser invadido, ocupado pelo Iraque, desencadeará uma grande guerra, que terá consequências até bem pouco tempo. Para alguns, o atentado no 11 de setembro, nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, tem em consequência esse movimento Irã-Iraque, Guerra do Golfo, né, tá? Mas que também vamos estudar esses movimentos todos para que vocês possam entender bem como se deu esse movimento, tá ok? O Afeganistão, a Guerra do Afeganistão, que perdurou muito tempo, que vai ser uma base do movimento do Islã, tá? Que tem o seu grande líder no Bin Laden, que vocês devem ter ouvido falar bastante, devem lembrar bastante dele, tá? Um movimento que houve uma forte guerra na região, sangrenta, que também deverá ser um destaque para nós. Tá? Vamos ver dentro da Europa o que nós chamamos de
movimento da Catalunha, dos catalãs, né, ali na Espanha, uma região que tenta se libertar da Espanha, então luta por independência do seu povo, mas que até hoje não conseguiu essa libertação, tá ok? O grande muro de Israel, que é a separação de Israel e da Palestina, né? O movimento da Palestina com toda a sua forte liderança política e religiosa. O grande nome desse movimento nós vamos ter como frente desse movimento a separação, a criação de Israel, mas a luta pelo povo palestino por ser reconhecido como pátria e ter uma região. Tá ok? Bom, nós vamos parar por aqui. Fizemos uma introdução rápida do nosso conteúdo. Para casa, vocês irão fazer atividade para mim, falar um pouco sobre o movimento, o conflito entre israelenses e palestinos. Tá na página 243 da nossa apostila. Vocês vão fazer e encaminhar para o e-mail. Uma boa noite, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.